Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui retomando o nosso projeto da Távola, que nós começamos a desenvolver algum tempo atrás. O objetivo desse projeto é a gente falar sobre temas de Idade Média, cultura pop, cultura contemporânea, tudo que a gente gosta, é bater um papo. É uma tábua, a gente vai rodar a tábua e vai conversando. E aí, para o tema de hoje, o tema do nosso programa, nós vamos falar sobre o conclave, né? O conclave que é um elemento que é importante hoje, né, politicamente, religiosamente, dentro das discussões em torno da sucessão papal. Vamos falar de papas, vamos falar um pouco de história da igreja, enfim, vamos conversar viajando através dos filmes, né? Filmes que, de alguma maneira, trataram desse tema. Foi uma difícil seleção, porque temos diversos filmes falando sobre temas religiosos na Idade Média, mas nós escolhemos aqui alguns filmes para conversar com vocês sobre eles. E o público que está aí assistindo pode fazer as perguntas, pode fazer intervenções pelo chat aí no YouTube, porque aí a gente vai conversando. O objetivo da gente é, como eu disse, bater um papo. Então, estou aqui eu, professora Marta Silveira, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora de História Medieval. Estou cercada aqui do Gabriel Ibrahim, da Isabela Pérez e do Rodrigo Salamão. Gabriel e Ibrahim são graduandos de História do curso de História da UERJ, e o Rodrigo Salamão é graduando do curso de História da UFRJ. Então, meninos, apresentem-se, que eu já apresentei, mas falem um pouquinho de vocês aí rapidinho, para o público saber quem são vocês e o que vocês estão fazendo aqui, tá bom? Vamos seguir a ordem das janelinhas, Gabriel, Isabela e depois o nosso convidado, Rodrigo. Fala, Gabriel. Vou me apresentar então. Como a professora já disse, meu nome é Gabriel Ibrahim Moreira, eu sou membro do PEN-UERJ, sou apaixonado também por história medieval e história da arte, então fico muito feliz em falar sobre cinema, que eu gosto bastante. Sou bolsista de extensão do Programa de Estudos Medievais da UERJ, então estou aqui sempre ajudando. Espero também que esse novo projeto da segunda temporada da Távola vá muito bem. É isso. Meu nome é Isabela, eu também sou bolsista do Prodocência, do PEN, orientado pela professora Marta, também estou no 5º período. E eu gosto mais da área de neomedievalismo, então estou na vibe, digamos assim, do podcast mesmo. Oi, pessoal, eu sou Rodrigo Salamão Nascimento. Como a professora Marta disse muito bem, eu sou do programa de estudos medievais da UFRJ, sou orientado pela professora André Cristina Lopes Frazão da Silva e sou bolsista de iniciação científica há mais ou menos aí uns 2 anos, quando eu comecei a trabalhar com história e cinema, e isso acabou se tornando o tema da minha monografia. Então falar sobre cinema e falar sobre história é sempre uma delícia. Estou muito feliz de ter sido convidado, muito mesmo, muito honrado de estar dividindo esse espaço com pesquisadores de tanto calibre. É sempre muito bom, eu sempre digo isso quando eu vou participar dos eventos, é sempre muito bom fazer ciência com os pares, e aqui tá mais gostoso ainda. Então eu agradeço pela oportunidade e eu acho que vai ser muito, muito bacana. Seja bem-vindo, Rodrigo. Está em casa, né? Porque PEN-UFRJ, PEN-UERJ, tudo, dá tudo no mesmo, né? Então, seja muito bem-vindo, já está convidado para a próxima. Bom, então vamos lá, gente. Vamos falar um pouco primeiro sobre papado, né? O que é papado? O que significa o papado? Por que foi tão relevante para a gente hoje, né, acompanhar o conclave, independente da gente ser católico ou não, né? O que representou essa cerimônia, o que representou esse simbolismo? Por que vocês acham relevante a gente ainda pensar sobre isso? Pode ficar à vontade. Já rodei a tábua. Vou começar então. Eu acho que, além da figura religiosa, e o campo religioso é extremamente importante, né? Ainda mais a Igreja Católica, o Papa ele é o líder de uma religião extremamente conectada hoje, diferente talvez do medievo, onde uma igreja una era muito mais difícil por conta das distâncias. Então hoje você tem uma liderança religiosa que consegue atingir
mesmo à distância, mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Então, não só se torna uma liderança religiosa, como representa, de certa forma, os interesses de todo esse grupo, ou de certos grupos dentro dessa igreja que também é muito dividida. E, além disso, como muitos dos nossos filmes vão abordar, o papel não é só um papel religioso, é também um papel político. Então, a importância dessa voz, que é um chefe de Estado, né, mesmo sendo um Estado pequeno, em tamanho territorial, influencia tantas pessoas em tantos países que se torna muitas vezes uma voz importante no cenário da política internacional, mesmo sem uma força, vamos dizer assim, militar ou econômica, mas tem uma força de influência muito grande. Então, acho que ainda assim cria uma curiosidade muito grande, mesmo para muitos de nós que não somos católicos, a gente ainda fica curioso, a gente quer saber qual vai ser o novo nome, a gente quer saber qual vai ser o novo estilo de liderança. Na igreja, sempre nesses embates, vamos ter um líder mais progressista, vamos ter um líder mais conservador, e o quão isso impacta na política terrena, vamos dizer assim, não só do Estado do Vaticano, como dos outros estados. Então, acho que essa capacidade da cultura de influenciar a política e da religião, principalmente, continua sendo muito forte e afeta todos nós, mesmo os não católicos. Então, acho que ainda temos aí um interesse renovado todos os dias sobre essa figura do Papa. Legal. E aí? Vamos lá, Isabela, Rodrigo. É uma coisa que eu acho também também acho que por causa do filme que eu peguei, né, que é o Anjos e Demônios, junto com essa questão, acho que é a junção dessa questão religiosa e política, mas também tem toda uma mística, digamos assim, com a Igreja Católica, que mesmo quando você não é da religião, você se interessa, cria teorias da conspiração, pensa que segredos estão acontecendo lá dentro que a gente não tem acesso, que a gente não sabe, tem toda uma vibe assim também. Um ar de mistério, né? Sim. Olha, eu particularmente devo dizer que uma coisa que me impressiona muito nos filmes, especialmente sobre os filmes que tratam de papado, que são ambientados na Idade Média, é a diferença, e isso foi um dos temas que mais me chamou a atenção quando assisti ao meu filme em preparação para esse episódio do A Távola, a diferença que nós temos da instituição, como o Gabriel disse muito bem, da Idade Média para agora, essa questão da unificação, isso me chamou tanta atenção, e como o Gabriel disse muito bem, perfeitamente, eu falei assim, nossa, ele roubou tudo que eu ia falar. Mas isso nos chama a atenção. Isso nos chama a atenção porque essa influência, essa perspectiva, e sobretudo quando a gente fala assim, no caso do meu filme da Papisa Joana, a diferença entre a eleição de um sumo pontífice, né? Que hoje nós temos o colegiado dos bispos. Antigamente, no contexto do meu filme, nós temos a influência intrínseca do Império Romano e dos cidadãos romanos na eleição de um novo Papa, enfim. E isso é uma coisa que me chama muita atenção e que eu acho que gera muito debate. Na verdade, eu acho que a sétima arte ela tem um fascínio, o cinema tem um fascínio pela Igreja Católica, pelo papado, assim, que para mim, beira assim, quantos filmes nós não temos com essa temática, sejam eles medievais ou não, durante a minha pesquisa. Eu fiz uma breve pesquisa no Internet Movie Database, né, o IMDb, e eu achei vários filmes com atores célebres, outros atores mais desconhecidos, que têm essa temática. Claro, aqui a nossa seleção ela foi menorzinha, né, por questões objetivas, mas eu fiquei horas viajando, falei, gente, eu quero assistir esse, eu quero assistir esse, eu quero assistir esse, porque é um tema que sempre é adaptado e sempre gera discussões políticas, espirituais, temporais também. Aqui a gente está dando, na verdade, o gostinho, né? Quer dizer, a gente está estimulando as pessoas a mergulharem nesse tema e até a se educarem, né? Cinematograficamente, né? Aprenderem a utilizar os filmes, a pensar os filmes, né? As representações que estão presentes ali. Você mesmo falou, né? A sua monografia vai girar em torno disso. Então, coisas que há tempos atrás a academia não tocava, né? E hoje em dia a academia tem entendido que o estudo dessas representações cinematográficas são
também um elemento fundamental para você entender a imagem que se constrói da Idade Média, pós o próprio período medieval, né? Então, tem muito campo ainda para se percorrer, muito caminho para se percorrer nesse sentido, né? Legal. Então, sem mais delongas, vamos começar a apresentar os nossos protagonistas, que são os filmes, tá? E a galera que está no chat pode ir comentando, pode fazendo pergunta, que a gente vai ler os comentários de vocês aí, tá bom? Por uma Gabriel, questão... você mandou o link? Botou lá no grupo, tá lá. Ah, tá. O pessoal está aqui já, ó, tá, quer ver? Vou ler aqui. É que para mim não está aparecendo. Vai no chat de comentários, que você vê. Aí tem lá. Tá. Helena, José Vitor, Lucas. José Vitor disse que a gente estava fazendo bagunça antes, que ele usou a bagunça da gente. A Elisa, a Yasmin, está todo mundo dando boa tarde. Então, podem ir fazendo gente aí também. Pô. Vamos lá, então, Gabriel. Qual é o filme que você escolheu? Nessa roda da fortuna, ficou comigo o mais velho, né? Mais antigo. Velho não, mais antigo filme. Mais antigo. Isso, mais antigo. Que é As Sandálias de Pescador. Eu preparei aqui um resuminho pequeno, né? Ele é de 1968, mas ele é baseado num livro de mesmo nome, que foi publicado 5 anos antes, em 1963, pelo escritor Morris West, que ele escreveu também, tem uma obra muito voltada para questões religiosas. Ele tem um livro de 1959, também bastante conhecido, chamado O Advogado do Diabo. Ele tem um filme da década de 80, chamado Os Fantoches de Deus, que eu acho que é uma questão também, já puxando um pouco também da nossa discussão antes, que atravessa muitos nossos filmes, né? A mistura do profano e do sagrado, a mistura do humano com o sagrado. E esse é um filme que fala bastante sobre isso. Ele é um filme americano, produzido nos Estados Unidos, do diretor Michael Anderson, que não é dos Estados Unidos, ele é inglês. E nesse filme, agora já depois dessa breve introdução à parte técnica do filme, esse filme ele se passa também na década de 60, apesar dele não marcar especificamente uma data, e ele aborda a eleição do primeiro Papa vindo de um país comunista. Então é interessante que esse filme ele é produzido durante a Guerra Fria e ele aborda diretamente a questão da Guerra Fria. Esse novo Papa ele é eleito no meio de tensões, no meio de toda a possível guerra que começaria ali, partindo da China, da grande fome que acontece na China na década de 50, e os conflitos com a já extinta União Soviética e com os outros países, as outras potências do mundo. Então, esse Papa, que era um homem que ficou preso na União Soviética, perseguido por sua fé, então é interessante essa marcação do que é esse ser soviético que está sendo mostrado no filme. Ele consegue a sua libertação depois de 20 anos trabalhando na Sibéria, volta ao Vaticano e acaba ali se tornando Papa, aclamado pelos cardeais. Então é muito interessante também a forma como é essa escolha. Não só isso, algo que já, dando um spoiler de outros filmes, ele é escolhido justamente por não querer ser Papa. Então, essa ideia, né, de que o papado ele é um grande fardo para esses homens que lideram a igreja, que não necessariamente é um privilégio e que é muito perigoso caso caia nas mãos de alguém perigoso, já está aqui presente nesse filme. E, além disso, e eu acho que a parte mais importante do filme, já para não falar muito, passar para a Isabela, é que ele é colocado como um homem que consegue se comunicar com os grandes blocos. Então, ele, por ser não ser comunista, né, ter nascido num país comunista, ser de um país comunista, consegue se comunicar com essa população. No filme ele se encontra não só com líderes da União Soviética, mas se encontra com o próprio líder da Revolução Chinesa. Então ele se comunica com esse grupo, mas ele também, por ter sido perseguido pelo regime soviético, por ser um homem da igreja, consegue se comunicar com esse bloco ocidental. Então ele se coloca ali como uma figura que vai poder negociar, não trazer a paz, mas colocar a sua voz à disposição da luta dessa paz. Não vou falar mais muito para não enrolar, mas depois a gente continua conversando. Vai lá, Bela.
senão o pessoal também fica assim, a gente tem que atiçar a curiosidade das pessoas para ver o filme. Mas eu, particularmente, nunca vi Soldado de Pescador. É um filme antigo, né, de 68, mas eu nunca vi. Já fiquei curiosa. Eu não fazia a mínima ideia de que o roteiro caminhava para essa questão que é, de fato, tão contemporânea, né? 68, né? Guerra Fria, né? Então, toda a contraposição do bloco socialista, do bloco capitalista, né? As dificuldades de relação entre esses dois entes políticos, né? É muito interessante, já achei bacana, gostei. Fala, Isabela, e o seu filme? O meu filme é O Anjos e Demônios, de 2009, é uma produção dos Estados Unidos, o diretor também é de lá, que é o Ron Howard, e ele é baseado no livro com o mesmo título do Dan Brown, que é o mesmo autor de Código da Vinci, que antes também foi adaptado para filme. E nele a gente volta o personagem de Código da Vinci, que é o Robert Langdon, que é o Tom Hanks, e ele é chamado para... Está acontecendo o conclave no Vaticano e sequestram alguns cardeais que são os favoritos para assumir o posto de novo Papa. E aí, aparentemente, tem uma organização secreta, os Illuminati, por trás disso, e aí chamam o Robert Langdon, que é especialista nesse tipo de coisa, para ajudar. Basicamente é isso. E aí tem toda uma trama de conspiração e plot twist e tudo. O Dan Brown gosta dessa coisa, né? Ele gosta de pensar essas questões desses grupos secretos dentro da igreja, né? É bem pirotécnico o filme, né? Sim, eu estava assistindo. Peraí. É que tá travando aqui, não sei se é o meu. Pode seguir, a gente está te ouvindo. Não, é que eu estava assistindo, eu estava pensando, nossa, Os Demônios andou para Conclave poder correr, porque também é aquele contexto de morrer um papa que unia a igreja, e ele tinha essa coisa de ser um papa progressista, e aí agora eles têm que escolher outro, e aí acontece alguma confusão que deixa tudo complicado. Eu fiquei, gente, Os Demônios é a versão galhofa de Conclave. É engraçado que, assim, eu vi o filme e li o livro, né? Porque eu sou uma leitora voraz de algumas coisas, né? Então, assim, desde coisas muito sérias a coisas nada sérias. E aí eu li o livro, e, assim, o livro tem aquele approach de um thriller mesmo, né? Aquela coisa, cada hora acontece uma coisa diferente, então, não sei o quê. Mais engraçado que quando você lê o livro, você é o benefício de ser o leitor, né? Você inventa ali na sua mente o que está acontecendo, você, né, imagina. Então. Quando eu fui ver o filme, eu percebi que eu não imaginei coisas tão diversas. O filme ainda me pareceu mais pirotécnico do que a minha imaginação. Aquela cena... Tem lance de querer apelar para a imagem e tudo, né? O cara desce no helicóptero, aquela coisa toda, só nossa, muito doido. Eu imagino que a primeira vez que eu assisti o filme, eu assisti por causa do Ian McGregor. Porque eu gosto dele. Eu gosto do Tom Hanks também. Eu também gosto do Tom Hanks, é que o Ian McGregor... São os grandes, é o que o Gabriel estava falando, né? Você tem filmes com vários tipos de atores, né? Desde os atores hollywoodianos, mais consagrados, né? Até os atores desconhecidos, né? Mas é um tema que envolve. Então, até agora, a gente já viu que tanto o filme do Gabriel quanto da Isabela são filmes que estão ligados ao momento decisivo da igreja, que é justamente a morte de um papa e a ascensão de um próximo, né? Então, indiretamente, todos eles têm como fundo um conclave que vai se estabelecer de alguma maneira. Né? Fala aí, Rodrigo, e o teu filme? Em contrapartida com os filmes dos meus colegas, A Papisa Joana, de 2009, fiquei muito feliz que eu peguei um filme palatável, admito para vocês, que apesar de estar trabalhando com Idade Média de Cinema,
quando o filme é preto e branco, mudo, já começa a ficar muito difícil, né? Mas isso a gente vai educando a nossa cabeça, a nossa mente, para a gente conseguir consumir, né, uma coisa assim, tão diferente. Mas não é o caso desse filme, da Papisa Joana, mas diferente dos demais filmes citados até agora, que são, sobretudo, mais contemporâneos, a Papisa Joana é mesmo um filme assim, ambientado numa Idade Média. E ele é inspirado num livro homônimo, olha só, mais um filme inspirado em livro, e ficou para mim muito evidente assim que o filme começou, porque eu comecei a ler o livro antes de ver o filme. Eu acabei descobrindo por um acaso, que é baseado no livro da Donna Cross. Eu não, inclusive, tenho uma dificuldade absurda de pronunciar o primeiro sobrenome dela, então para mim ela vai ficar como Donna Cross, né? Mas é o mesmo título, a Papisa Joana. E a Papisa Joana vai basicamente falar sobre a história da Joana, que desde o seu momento do seu nascimento até que ela consegue se disfarçar como homem para ter acesso à educação formal e habitar esses espaços de atividade, né, geralmente destinados a figuras masculinas, e ela acaba galgando postos até chegar ao ponto de ser eleita o Papa. E aí é muito interessante, é um épico, então é aquele filme assim que tem, com todo respeito, uma vibezinha de sessão da tarde, que você se senta para assistir, acompanhado de uma boa pipoca. Claro, inclusive a Donna Cross, ela foi uma das consultoras para o roteiro do filme, mas fica muito evidente que o filme se baseia no livro. Eu li só os primeiros capítulos do livro, mas é igualzinho, é idêntico. Quando começou, eu falei, caraca, é igualzinho. E aí eu fui dar uma olhada, e ela é acreditada no final, que era inspirada e tudo mais, porque eu fui naquela surpresa. Eu falei, eu vou assistir isso aqui, mas vamos ver se realmente é inspirado ou não. Pode ter sido inspirado, sei lá, numa fonte que cita Joana, mas era muito parecido. E aí no final, quando aparece o letreiro, né, que ela é uma das primeiras a ser acreditada, inspirado no romance de Donna Cross, eu falei, pronto, tá aí. Então, um filme assim, muito interessante. A figura da Joana é constantemente antagonizada por figuras masculinas e ela é realmente retratada como uma luz, como uma solução para uma igreja opulenta, uma igreja que está em um momento de crise. É um filme interessantíssimo, a gente pode discutir muita coisa, né? E eu vou ficar quieto porque a minha mania de verborragia ela é muito grande. Se você for me deixar, eu vou ficar falando, mas fica impressionante. Legal. Eu acho que a Papisa Joana é realmente algo bastante fascinante e que eu acho que dialoga com o filme que eu vou falar, que é o Conclave, né? Porque assim, não deixa de ter ali uma certa... Eu senti uma certa inspiração, de certa forma, na figura da Papisa Joana. Obviamente, eu não vou contar o final do filme, porque aí, né, perderia a graça para quem não assistiu, porque basicamente o Conclave é um filme que foi feito em 2024, tá? Foi lançado em 2025 aqui no Brasil, se eu não me engano, pelas minhas pesquisas. O diretor é Eduard Berger, que é um suíço. Sei que eu estou pronunciando também o nome do cineasta corretamente. Também é um filme inspirado no livro, que é do Robert Harris, que foi escrito em 2016 e que agora está em todas as livrarias novamente, né, por causa do Conclave. Semana passada eu fui no shopping, aí o primeiro livro que você encontra assim, na livraria logo é o Conclave, né, sendo revendido. Foi, né, recebeu indicações para melhor filme no Oscar, mas levou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Né? Então, aqui a gente já viu também todos esses filmes, como o Rodrigo chamou a atenção, são inspirados em livros. Né? Eu não li o livro, então não posso dizer como o Rodrigo que teve uma adaptação tão fiel assim, mas os críticos parece que viram boas referências, né, nessa forma como foi feita a adaptação. Basicamente, morre o Papa. Fala, Isabela, você leu o livro? É que eu li o livro, eu li logo antes de ver o filme, até porque eu estava querendo ver o filme, eu falei, meus livros parecem ser bom, quero ler antes. Nossa, realmente é muito bem adaptado. Eles mudam algumas coisas para ficar mais contemporâneo, que assim, o livro é de... Não lembro se... eu lembro se é entre 2000 e 2010 ou entre 2010 e 2020. Mas ele não é tão recente quanto o filme, né? Então eles adaptam umas coisas para ficar mais contemporâneo. O Benítez, por exemplo, no livro ele é filipino e no livro ele é filipino e no filme ele é mexicano, porque
tem toda uma questão da imigração mexicana, está mais tenso essa questão lá no exterior. E assim, eu achei super merecido, eu acho que o roteiro adaptado. Realmente é muito bom, tanto o livro quanto o filme. Já temos uma leitora, e até me deu curiosidade de ler o livro, na boa, eu gostei, achei interessante. Aí, com a sua indicação, acho que eu vou realmente dar uma lida, vou baixar para ler. Então, basicamente é isso, né? Morre o Papa, e esse livro foi escrito em 2016, então parece ter sido inspirado naquele conclave, né, do João Paulo II, da sessão do Bento XVI, enfim. O Robert Harris ele fez uma pesquisa aprofundada sobre essa questão dos rituais. Então, o conclave é realmente o personagem principal do filme, né? Tudo tudo se organiza em torno do ritual que está sendo feito ali, né? Então, se você vai eleger um personagem principal, seria aí o próprio conclave, o próprio ritual, né? É um filme esteticamente muito bonito, né? Tem umas tomadas muito bacanas, né? Mas aí depois a gente pode conversar um pouco mais sobre a parte estética dos filmes também. Então, basicamente, morre o Papa e você tem ali 4 candidatos, 4 possíveis candidatos no Colégio de Cardeais, e um com uma tendência um pouco mais... Ele tentou mostrar, né, as várias tendências, digamos, dentro da igreja, né? Então, o que é o Aldo Bellini, que seria estadunidense, que era um reformista progressista, Joshua Adrian, que era um africano no filme, não sei se no livro é africano, que seria mais uma escola conservadora, o Joseph Tremblay, que é canadense, que seria de uma escola mais moderada, de um setor mais moderado da igreja, o Goffredo Tedesco, que é o italiano, né, que acha que o Papa tem que ser italiano, então tem toda aquela discussão, né, quanto à questão das nacionalidades papais. E aparece, então, uma figura aí que ninguém estava esperando, que é o Vincent Benítez, que é um cardeal que aparece meio que do nada, ninguém sabe exatamente de onde ele veio, como é que ele foi parar ali, é uma figura um tanto misteriosa, mas que vai causar, né, todo um descompasso aí na própria ritualística do conclave, né? E, obviamente, não vou dizer o final, enfim. Mas tem um pouco a ver aí com a Papisa Joana, mas numa releitura, digamos assim. Por isso que eu achei bastante interessante, como no final das contas a gente foi escolhendo filmes que dialogam, né? Como determinados elementos estão presentes em todos eles. Mas vamos lá, gente. Se a gente fosse escolher assim, vamos pensar na parte estética. A gente já viu que todos esses filmes partem de um princípio. Morreu um papa, tem que escolher o próximo, né? Então, todos têm como pontos de partida ali, de alguma maneira, né? Todos, de alguma forma, exploram essas divergências, né, dentro da igreja, enfim, dos setores dentro da igreja. Todos eles, me corrija se eu estiver errado, mas todos eles, como vocês colocaram, são adaptações de livros, tá? Então, tem um roteiro aí que vai ser construído em cima desses livros. E, enfim, eles constroem uma estética diferente também, de acordo com o momento em que eles foram produzidos. Tá? Então, esteticamente, o que vocês acharam do filme, né, que vocês assistiram? Foi uma boa viagem estética? Né? Cinematograficamente, vamos fazer uma análise aqui, né, muito breve. O que vocês consideraram como espectadores, não como especialistas de Idade Média, né, mas como espectadores? O Rodrigo já disse, bom, é um bom filme para a sessão da tarde, né? É um filme legal para você comer com uma pipoca, né? Então, esteticamente, foi uma boa viagem para vocês esses filmes, assistir esses filmes? Fala aí, Gabriel, depois Isabela e depois Rodrigo. Olha, eu aqui como defensor do meu filme antigo, né?
eu tenho que dizer que muitas vezes nós temos um certo preconceito com filmes mais antigos, principalmente por uma questão que é muito nossa, no nosso momento histórico, que é a questão da velocidade. Muitas vezes nós sentimos que muitos filmes, conforme nós vamos voltando no tempo, eles são mais lentos, ainda mais para um paladar tão acelerado quanto o nosso, onde tudo é muito rápido o tempo inteiro. Não acho que seja o caso desse filme. Então, acho que mesmo que alguém tire um tempo para poder assistir e querer se divertir, vai conseguir. O filme entretém muito. E o filme, diferentemente de Conclave, como a professora estava comentando, apesar de abordar o Conclave, eu não diria que o Conclave é o personagem principal do filme. Apesar dele estar sempre, não sempre, mas estar ali como plano de fundo, eu diria que o personagem realmente principal é a figura do Quírio, né? O primeiro ali padre, bispo, e que depois se torna o Papa. Inclusive, a parte do conclave propriamente dita é bem curta no filme. Rapidamente você tem ali a eleição dele, e a história é muito mais sobre os momentos antes dele ser eleito e posteriormente da eleição dele. Mas visualmente eu acho o filme muito interessante, principalmente se a gente for analisar como ele constrói esses espaços políticos. Então, quando ele, antes de deixar a União Soviética, se encontra com o líder que consegue a libertação dele, você vê uma construção de cena muito interessante, aquele brutalismo clássico soviético, essa visão muitas vezes escura, fria que nós temos da Rússia e principalmente da época da União Soviética, mas também de quando, posteriormente, ele se encontra com outros líderes desse bloco socialista, você tem uma construção ali de cena muito interessante. Não só isso, você tem muitas cenas na cidade de Roma. Não somente no Vaticano, mas o personagem sai bastante. Então, eu acho bastante interessante como que você tem ali a construção dessa cidade movimentada, cheia de pessoas, porque não existe uma cidade, sempre são as pessoas que dão vida à cidade, e como o personagem se conecta com a cidade. Então, diferentemente de Conclave, só para concluir e passar para a Isabela, não tem uma construção tão grandiosa assim do espaço religioso, já que a cena de Conclave por si é bem curta, mas mesmo assim você tem aquela construção clássica, todos os cardeais, ou a grandiosa maioria de vermelho. Você tem uma atenção também para as diferentes roupas, já que os cardeais não são necessariamente obrigados a usar aquela vestimenta. Você tem cardeais de tradições ali, ordens religiosas diferentes dentro da igreja, que podem usar roupas a não ser aquela tradicional vermelha. Isso está presente no filme. Mas a construção principal do filme é através do personagem, então a cidade e os espaços onde ele vive. Seria mais o dilema do personagem em relação à missão que ele vai ter que cumprir, que ele não sabe se exatamente é a que ele gostaria de cumprir, né? Exatamente. É uma viagem mais intimista mesmo. É muito interessante, só para passar para a Isabela, como que o próprio personagem tem isso de ser recluso, então as cenas geralmente são mais escuras no início, e você vai tendo essa luz que o Rodrigo já comentou também, né, que passa por todos os nossos filmes, também Conclave, né? Essa luz que vem em algum momento e que ilumina a vida dessas pessoas. Então essa luz ela vai aparecendo cada vez mais durante o filme. Então acho a direção de arte muito interessante, tanto é que A Sandália de Pescador foi indicada ao Oscar de direção de arte na época. Legal. Isabela. Então, uma coisa que eu achei engraçada é que, assim, é uma coisa que a gente reclama hoje em dia, mas eu achei Anjos e Demônios, para 2009, um filme escuro, assim, porque a gente não era tanto... Hoje em dia, a gente reclama muito de, os filmes estão muito escuros, não sei o quê, etc. Mas eu já achei, eu olhei assim, gente, o brilho do notebook tá baixo, será? Mas, assim, esteticamente... ele tem essa vibe mais pipoca mesmo. E é a vibe do diretor, que eu fui olhar aqui. O Ron Howard já dirigiu de tudo. Ele dirigiu Splash, Seria Minha Vida, dirigiu Apollo 13, dirigiu o Código da Vinci e o Inferno, que são da mesma série, né? Dirigiu Rush, que é o que eu mais gosto dele, e dirigiu o Han Solo, o último filme do Han Solo que teve agora. Então, assim... Ele faz de tudo, mas ele sempre tem essa vibe de... mais popular, querer prender o público e tal, assim, particularmente o que eu mais
que eu acho que mais funcionou assim, esse estilo dele foi Rush, que eu acho esse filme muito bom, que é um sobre Fórmula 1, completamente outra. Ah, Uma Mente Brilhante também é dele, agora que eu lembrei, tem Uma Mente Brilhante também é dele. Ele faz vários gêneros assim. Mas aí eu fiquei pensando nesse negócio de, além dessa coisa mais fluida para ter mais apelo, prender mais a audiência e tal, eu acho que até tem a ver ele ser escuro, porque ajuda a criar a parte do mistério, né? Porque tem essa questão, uma organização secreta infiltrada na igreja, sequestrou os cardeais, não sei o quê, Illuminati. Então, faz sentido. Eu não achei que se destacou assim entre os filmes de aventura, de ação, etc., que eu já vi, mas também não achei ruim. Inegavelmente é um bom thriller, né, para você assistir. Te prende. Te prende. E é interessante, né? Eu estava dizendo, como leitora, eu também curti, eu ficava ali até, né? Uhum. Era o próprio ritmo do filme, ele tem muito a ver com o ritmo do livro mesmo, né? Então, eu achei bem interessante, bem legal como vai envolvendo as pessoas, o leitor e o espectador naquele processo, né, de será que vão deter, né, os inimigos da igreja vão deter, né, vão influenciar na escolha do novo Papa, aquela coisa toda, né? E a escolha do Tom Hanks para ser o protagonista, acho que não foi à toa, né? Porque até aqui no Brasil ele tem apelo, mas nos Estados Unidos ele tem mais ainda dele ser o cara legal que todo mundo gosta, o good guy. É sempre o Tom Hanks é essa figura assim, tipo, querido dos Estados Unidos. Né? É um mocinho por excelência. Sim, é tipo, sei lá, o Tony Ramos pra gente. Então, acho que também ser o Tom Hanks o protagonista ajuda nessa questão de prender a audiência. Assim. É uma figura que a gente já simpatiza. E o vilão, que é o Ian McGregor também, né? É o Ian McGregor, não é isso? Que é o vilão? É meio spoiler. Mas fez 2009. Fez 2009, então. Quem não viu tem que ver, né? Porque esse aí... Olha, Sandálias do Pescador, tudo bem que é de 68, Papisa Joana de agora, Anjos e Demônios, pelo amor de Deus, passa toda hora na TV a cabo, né? Então, sim, eu achei muito, já que a gente está falando, eu achei muito interessante também escolherem o Ian McGregor para ser conspirador, vilãozinho e tal, porque ele tem aquela carinha dele de anjo. Aí você fica tipo, ai, gente, ele é um querido, né? Aí daqui a pouco, talvez ele não seja tão querido assim. E a descrição do personagem no livro é bem essa. Você lê o livro, né? Então, esse ainda não li, não. Eu li Conclave, Anjos e Demônios. Porque assim, a descrição é de uma pessoa angelical mesmo. Você imagina um anjinho. É o Will mesmo. No final das contas, não é bem assim que a banda toca. E aí, Rodrigo? E a Papisa Joana? Olha, eu sei que eu falei da Papisa, acabou que eu omiti alguns detalhes técnicos. É um filme produzido pelo Zank Wolfman, ele é alemão, treinei bastante, tá? Ao público de casa, por favor, não me julguem, mas eu treinei esse alemão bastante antes de pronunciar. Mas, brincadeira de lado, eu queria dizer, em primeiro lugar, um compromisso moral. O filme está disponível gratuitamente na Pluto TV, você pode assistir, mesmo que o filme seja interrompido por AdSense, né, pelas propagandas, mas eu devo dizer que, apesar de eu ter dito que o filme é um filme meio pipoca, porque ele é um épico, porque ele passa por vários pontos da jornada da Joana até o seu amadurecimento, né, desde a infância, então a gente conhece muita coisa, a gente está há muito tempo com essa personagem, ao mesmo tempo é um filme violento. Então, se você tem algum tipo de restrição, né? Esse é o pessoal de casa e para a gente estar conversando aqui. Tem algum tipo de restrição com violência física, violência às vezes sexual, vale a pena você assistir com cuidado, né? Porque algumas cenas, por mais que não sejam tão gráficas, elas ainda assim podem acabar despertando algum gatilho, alguma coisa não tão legal. Mas é um filme que, apesar de que eu disse que era pipoca, porque eu sento e eu acabo me divertindo quando eu assisto a Papisa Joana, ao mesmo tempo ele traz assuntos super sérios. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Mas quanto à parte histórica, a parte estética,
a gente tem o início de Papisa Joana totalmente escuro, né? No caso, eu botei o meu monitor no máximo, assim, no 100, para conseguir ver com clareza. E a iluminação é totalmente escura porque a intenção tanto da Donna Cross quanto do diretor era colocar a Idade Média como um período sombrio, de exclusão feminina, sobretudo, e quando aparece Joana, né, e a Joana ela vai galgando até chegar em Roma, né, aquilo ali se torna um outro filme. Para mim, parece que a gente tem uma primeira hora sobre Joana crescendo, entendendo seu lugar no mundo, e aquilo ali totalmente escuro, tons de verde, tons muitas vezes assim escurecidos naquela paleta, e quando a gente chega em Roma, são tons super saturados, são tons assim mais alegres, também para mostrar a pluralidade daquele ambiente e também para mostrar a opulência, a grandeza, né, a riqueza de uma igreja que Joana está tentando fazer parte, enfim, para ajudar a sociedade com os dotes que ela possui, sobretudo dotes medicinais. Então a gente tem, para mim, claro, não sou nenhum expert em colorimetria, né? Infelizmente, você que está me ouvindo aí de casa, sinto muito, mas essa não é a minha formação principal. Mas para mim existe uma clara divisão entre o filme na primeira parte e nessa segunda parte, quando Joana vai a Roma e passa, enfim, a fazer algumas coisas por lá, porque eu não quero contar muito, que é spoiler, mas é um filme que vale super a pena. E, por favor, tenha cuidado quando assistir, se você tiver algum tipo de problema com temáticas mais sensíveis. A gente está fazendo uma análise totalmente de espectador, né? A gente não está fazendo uma análise técnica, né? Mas é importante até para a gente poder entender o impacto que isso gerou na gente, porque o filme ele tem o impacto emocional, né? Então, o que te fez gostar de um filme, né? Tem tudo a ver com a estética do filme, com a mensagem que ele traz, né? Com o tema que ele aborda. O Conclave eu achei assim visualmente muito bonito, tá? Até porque é um filme mais contemporâneo, né? Um filme praticamente do ano passado. Então, esse estranhamento visual que a gente tem com filmes antigos, ele não existe no Conclave, né? A lentidão também não é um problema, apesar da história não ser movimentada, porque vamos combinar que é o Conclave. Então, ali é aquela coisa, as cenas giram em torno, basicamente, do conclave que está sendo reunido ali para decidir o novo Papa. E dos conflitos internos que existem na igreja, né, das correntes, né, da igreja, e como essas intrigas vão sendo estabelecidas. Então, se tem muito poucas cenas externas, fora daquele universo ali do Vaticano. Você tem os takes da Praça de São Pedro, mas basicamente o filme se passa no interior, tá? Do local onde está sendo realizado o conclave. Então, ele é um filme que tem um certo escuro, uma certa escuridão, mas é uma escuridão dosada, artisticamente fabricada, sabe? Esteticamente, ela não te incomoda, ela te agrada, né? E tem uma cena belíssima que é quando as pessoas estão andando com os seus guarda-chuvas em torno ali da Praça de São Pedro, que visualmente é muito bacana, né? Então, assim, é um filme que esteticamente é muito agradável, tá? Agora, o personagem realmente, nesse filme, é o conclave, são as intrigas que envolvem ali os setores da igreja, tá? Helena botou aí, eu me lembro que em muitas cenas em Roma o filme usa tons de amarelo ou dourado, que realmente remete a essa ideia de riqueza, tá? E antes disso, a Helena falou, coloca lá o primeiro comentário da Helena, sobre a Papisa Joana, Gabriel. Assisti a Papisa Joana para o trabalho de graduação, mas é um filme que eu assistiria por lazer facilmente, tá? Então, é um filme leve, apesar da violência que existe, mas não acredito que seja mais do que você vê alguns filmes de ação que existem por aí, né? Então, vale a pena a assistência. Bota aí do Lucas também. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. O Lucas Arruda, ao contrário de Conclave, em que o personagem principal é o Ralph Fiennes, que normalmente interpreta vilões como Voldemort, e um chefe assassino no filme Menu.
E acho que ele estava falando em relação ao personagem, ao ator, o Tom Hanks, né? Se o Tom Hanks é sempre mocinho, aqui você teve uma diferença, porque geralmente o Ralph Fiennes é o vilão, e aqui no filme ele é o mocinho do filme. Ele é o mocinho, verdade. E é um excelente ator, né? É extremamente versátil. Ele já não é que eu acho o Tom Hanks um mau ator, não é isso, mas assim, o Ralph Fiennes, ele é um ator versátil, né? Você vai ver ele fazendo Voldemort, realmente, né? Porque, quem não conhece Voldemort, Inominável? Mas você também vai ver ele naquela figura ali daquele cardeal que também está com uma crise de consciência, porque na prática ele é quase obrigado a ser o novo Papa, né? Todo mundo vota nele, no final das contas, para ser o novo Papa. E ele não quer aquela responsabilidade de forma nenhuma. Ele está justamente também, acho que aí dialoga um pouco com o filme do Gabriel, com as Sandálias do Pescador, acho que tem uma certa relação também, porque ele está numa crise existencial ali, uma crise espiritual. Ele tinha acabado de pedir para o Papa para liberá-lo dos votos, porque ele não queria mais ser cardeal, aí o Papa morre e ele se vê na situação de ser o que vai conduzir o conclave. E depois, nas diversas votações que tem, ele descobre que ele é a figura que todo mundo está votando. Então, basicamente, o que ele quer é não ser Papa, né? Tem ali toda essa... Então, você percebe na interpretação do ator, né? Por isso que eu acho que ele é bastante versátil, todo o conflito, né, interior que ele tem com essa condição. E, ao mesmo tempo, os momentos em que ele percebe que ele precisa ser mais incisivo, que não tem como fugir. Quando ele percebe que ele não tem como fugir daquela responsabilidade, aí ele pega a responsabilidade para si e, de fato, começa a jogar o jogo, né? E ver como vai ficar ali a questão. E aí, professora, se a senhora me permite, só para fazer essa comparação entre os filmes, eu fiquei impressionado agora com a senhora comentando, porque o personagem principal, né, do As Sandálias do Pescador, ele implora para o Papa não fazer dele um cardeal. Ele se ajoelha na frente ao Papa e diz: eu não quero ser um cardeal. Me coloca para ser um padre em alguma igreja no interior de algum lugar, que eu vou ficar muito bem dessa forma. Mas o Papa fala: não, a gente precisa de uma pessoa tal qual você para esta posição. Então você vai ser cardeal, sim. Depois, quando ele está na cena de ser eleito, porque a cena é engraçada, né? Só para comentar. Ele não é eleito pelo voto com papel. Ele é aclamado pelos outros cardeais. Então, um cardeal se levanta e diz: eu proclamo você, eu confio em você, que você será o próximo Papa. E os outros começam a se levantar, apoiando, e ele é ali aclamado por todos. Então, é uma eleição por aclamação, de certa forma. E ele começa a gritar: não, não faça isso, volte atrás, eu não preciso de... Exato. E, de certa forma, tal qual o conclave, como a senhora comentou, exatamente por ele falar isso, os outros começam a acelerar. Então, o primeiro levanta e diz: não quero. Aí, os outros, escutando isso, começam a levantar e dizer: vai ser você sim. Então, é muito interessante essa relação também a humildade que é sempre destacada nesses filmes, né? Como que é perigoso para uma pessoa num papel desse ser uma pessoa orgulhosa. Então, acho que conversa bastante todos os nossos filmes, né? Porque aborda muito isso dessa questão da vocação, aquela pessoa que realmente não necessariamente quer, mas tem o potencial para ser um bom líder. Vocês falando isso... Pode falar. Não, que vocês falando isso... O vilão de Anjos e Demônios é o contrário, ele justamente quer ser Papa. E ele manipula as coisas para parecer que ele não quer ser, e que ele, eu sou muito altruísta, não sei o quê. E aí, no final, ele está fazendo aquilo tudo para manipular as pessoas para acabar nessa questão da aclamação, que é o que ele queria conseguir, e ser eleito Papa. Então, também tem isso, quando a pessoa quer, ela não é porque ela não merece. Quando a pessoa não quer, é porque ela ela é própria para aquele cargo, é uma coisa comum. E também tem essa questão da igreja querer mostrar a unificação,
porque eles ficam com uma coisa de não querer que a imprensa saiba. Assim, eu não sei, logicamente, como que eles esconderiam o sequestro de 4 cardeais e a morte de 3. Mas, no final, fica parecendo que, de alguma forma, eles conseguiram esconder tudo. E eles queriam justamente fazer um conclave rápido para parecer que a igreja estava unida, e aí por isso que ficaram tentando esconder as coisas da mídia. E o vilão do Ian McGregor, justamente, ele quer mudar. Ele assassina o Papa, o anterior, porque ele quer voltar para a tradição, porque o outro Papa estava se aproximando muito da ciência com a religião e tal. Então, e todos eles conversam nessas coisas, é engraçado. É interessante, né? Como você destacou bem, ele tanto quer que ele mata o anterior para poder assumir. Todos os outros nossos aqui não necessariamente querem, não, assumir o pontificado. Fala, Rodrigo. No caso da Joana, eu acho que eu preciso muito falar disso. Como ela é uma mulher disfarçada de homem, ela assume a identidade do irmão dela, que inclusive o irmão dela, em dado momento, ele morre no início do filme, e ela assume essa identidade porque ela encontra nessa identidade que ela está criando. Inclusive, o nome do irmão dela é muito parecido com o dela. O dela é Joana, com H, e o dele é Johannes. Então, ela consegue já se disfarçar, ela acaba tonsurando os próprios cabelos. Inclusive, eu achei muito essa parte engraçada, porque quando a Joana aparece com o cabelo tonsurado, é a única que realmente não parece calva. Eu falei, nossa, essa mulher tem cabelo, hein? Meu Deus do céu. Mas de brincadeira de lado, porque os outros personagens ali que ficam ali pela Cúria, eles ficam transitando ali por Roma, eles são todos tonsurados, mas eles são. Dá pra ver ali que o cabelo ali não vai crescer, querido, não vai voltar, entendeu? Assim, não volta. Mas de brincadeira de lado, no caso da Joana, ela é dita desde o início do filme como realmente um ser, né? Uma mulher vocacionada a algo maior. Não necessariamente, claro, o filme nos conduz que ela vai acabar chegando ao papado, mas ela é realmente uma mulher de inteligência aguda, ela é sábia. Em momento nenhum, Joana, ela se revolta, ela briga, ela é vista se enfurecendo com outros personagens, ela aceita, pelo contrário, com muita resignação tudo que acontece a ela, porque, como eu disse, ela é antagonizada por muitos personagens masculinos, desde quando ela era Joana, e até mesmo quando ela é Johannes, ela continua sendo antagonizada por figuras masculinas muito semelhantes. Todos eles são carrancudos, ou então eles são feios, no sentido de que eles são propositalmente feios, para gerar em nós essa sensação de que a Joana ela é pura, ela é bondosa, ela não deseja o poder no mesmo sentido que esses personagens, e para mim, o personagem que mais me gera essa sensação que a Isabela falou é o Anastácios, que ele aparece mais ou menos no final do filme, mas de longe ele é o antagonista mais perigoso para Joana, porque ele é um homem que ambiciona o tempo inteiro poder. Né? A diferença da eleição do Papa para o filme da Joana e para os demais filmes ela é gritante, porque eles são escolhidos em parte pelos cidadãos romanos. Então, quando o Papa Sérgio, que é interpretado inclusive pelo grandioso, eu adoro esse ator, que é o John Goodman, John Goodman, que ele é um ótimo dublador, reconheci ele na hora, eu falei, meu Deus, Monstros S.A., a nova Ordem do Imperador, enfim, eu sou menino Disney, assim, eu assisti muita gente quando era criança, eu falei, nossa, reconheci ele na hora, assim, e quando ele morre, assim que a Joana já era assistente pessoal dele, de confiança dele, e ele não fazia ideia de que Johannes era Joana, a Joana é escolhida e a figura é muito pequena, porque eles falam assim, vamos eleger agora, isso adiante, assim, durante meio que com o povo, e eles dizem assim, abre aspas, né? Um dos responsáveis declama dessa maneira: pela lei, qualquer cidadão romano em perfeita saúde mental pode ajudar a escolher o próximo sumo pontífice, o próximo papa. E aí começa a se levantar cada um nomeando um candidato, né? Até que chega a parte do Anastácios, e é o único momento que Joana se revolta nessa parte. Esse homem não pode assumir papado nenhum, porque ele é maligno, o povo merece saber a verdade. E é muito bacana, porque depois disso ela foge, porque ela é ameaçada, e quando ela foge, ela já está se preparando para ir embora, né, picar a mula dela. Quando chega nessa parte, abre a guarda papal, chega e fala assim, então, querido, ou melhor, querida, agora você é o Papa. E ela fica assim, oi? Oi? Eu não estava esperando por isso, sabe? Assim, ela não espera.
e ela acaba sendo eleita, e ela percebe que o papado dela pode ser algo que vai levar o povo a um lugar melhor, né? Ela é conhecida, inclusive, durante o filme como o Papa do Povo, porque ela presta atenção no povo, coisa que os anteriores não faziam, né? Inclusive, o Anastácio tenta tornar um antigo orfanato que recebe crianças órfãs, né, crianças que geralmente foram abandonadas, em uma hospedaria de luxo. E aí tem toda uma discussão sobre o que um papa deveria fazer, um cardeal deveria fazer, enfim. Gente, a minha tendência à verborragia ela é séria. Eu vou passar a palavra, porque senão eu vou ficar empolgado, vou ficar falando dessa. Mas é engraçado, porque quando vocês vão falando, a gente vai pensando, né? Um vai falando uma coisa, a gente vai pensando, e a tábua é isso mesmo, né? A gente ir ligando coisas. Mas enquanto você estava falando, Rodrigo, eu estava pensando, o personagem principal, no caso, que é o Cardeal Lawrence, que é do Conclave, ele também tem esses momentos em que ele meio que esfregam na cara dele que tem, dentre aqueles candidatos, um que é muito corrupto, né? E que teria sido deposto pelo Papa antes de morrer. Então, ele fica sabendo dessa trama de bastidor. Aí, a princípio, ele não quer ver, não, pode ser que não seja verdade, mas no final, ele acaba, quando ele internaliza que ele de fato vai ter que levar o conclave, que é obrigação dele, aí ele começa a investigar e ele tem também uma cena que não é feita publicamente, como a Papisa Joana, enfim, mas ele chama o cara, como dizia minha mãe, na chincha, e diz para ele, ou você pula fora do barco ou eu vou botar no ventilador, né? Então, todo mundo vai saber o que você fez, né? Então, ele tem essa coisa. Agora, um outro elemento que eu achei interessante, que aí, lembrando com o que a Isabela falou, eu não percebi... dentro do Anjos e Demônios, eu percebi aquela tendência do cardeal de querer ser, né? Ele quer ser o próximo Papa, então ele cria estratégias para ser o próximo Papa. No conclave, me parece que o cardeal Lawrence, ele não quer ser de jeito nenhum, sabe? E a saída que é dada, que é uma saída totalmente inusitada, né? Que é o novo Papa escolhido, eu confesso, eu terminei o filme com a sensação do tipo assim, eu acho que ele deixou rolar aquela situação porque ele realmente não queria, entende? Então, teve aquela coisa do tipo, tudo bem, é um novo Papa com uma nova visão que, de repente, vai estar mais compatível com o que a Igreja precisava, mas, no fundo, não me deixou... me deixou a sensação de que ele realmente, tipo, olha, é melhor sem ser porque eu realmente não quero mesmo. Diante de tudo que eu vi dentro da igreja, de todo esse movimento, eu não quero fazer parte disso. Me pareceu assim um tanto desiludido. Pode ser que eu tenha interpretado da forma correta, mas como a arte é algo livre, eu posso interpretar do jeito que eu quiser, né? Fala, Gabriel. Fala, Rodrigo. Fala, Isabela. Só para... Eu acho interessante que nós temos aqui 4 filmes, né? E acho que 3 deles, né? Eles são uma forma de conclave, sendo que o do Rodrigo é outra. Acho que é interessante a gente comentar isso, né? O conclave, como nós temos hoje, né? Nós temos até uma postagem lá no nosso Instagram. Convidamos quem estiver escutando a acessar, tanto do PEN UERJ quanto do PEN UFRJ, no Instagram, os nossos blogs também, e o nosso canal no YouTube também. Que o conclave ele é uma criação do próprio medievo, desse formato um pouco mais próximo que nós temos hoje, mas que também foi reformado inúmeras vezes. O conclave, vamos dizer assim, que está no filme da Isabela e da professora Marta, a última reforma foi com o Papa João Paulo II. Então, assim, tem essa questão do tempo, a necessidade de você escolher de maneira institucional, diferente talvez da Papisa Joana, um novo líder para essa igreja. O Lucas aqui, só para destacar um comentário do nosso chat, ele até comentou, né, que algo que chamou a atenção dele, Lucas Soares, né, membro do PEN UERJ, algo que chamou a atenção dele no conclave foi exatamente essa preocupação com a demora. Durante a Idade Média, nós tínhamos conclaves que duraram, o maior de todos, né, durou quase 3 anos. Então, imagina uma igreja órfã, vamos dizer assim, de liderança, durante tanto tempo, e acho que todos os nossos filmes, praticamente, né, são momentos de crise. Então, uma igreja durante muito tempo, sem uma liderança em um momento de crise, seria
profundamente prejudicial. Então, eu só queria comentar isso, né? Que é interessante você perceber essa institucionalização da igreja, que, afinal de contas, tem essa conexão com o divino, mas é feita por homens. Então, você tem as disputas de poder. Quantas vezes, estudando a Idade Média, a gente não vê o rei tal interferindo na eleição do próximo Papa, o imperador X também arrumando uma confusão com o Papa. A gente lembra, né, que tem momentos da Idade Média em que a igreja teve 3 líderes. Né? Por exemplo, na época do cativeiro de Avignon, você tem toda aquela confusão em que você tem um Papa na França, 2 papas na Itália, um em Roma, outro em outro canto. Então é interessante também você ver... Tem um antipapa também, em algum momento. Sim, eles são declarados... Um declara o outro antipapa. Então... aquela briga, né? Então é interessante a gente ver como essas discussões políticas, como o Rodrigo trouxe, a Isabela também, para poder escolher que é uma liderança, no final das contas, humana. Né? O Cardeal Lawrence, eu acho que muito dos problemas que ele tem, e até um pouco no final do filme é isso, né? Não dá muito spoiler, mas ele vendo assim, fizemos a melhor escolha humana possível. Né? A humanidade ali sendo representada. Deus está ali presente, obviamente são filmes que abordam essa questão religiosa, mas no fim das contas é uma discussão humana, são interesses muito humanos envolvidos, preconceitos muito humanos envolvidos, e uma escolha, no caso de Conclave, né, e de outros dos nossos filmes, uma escolha humana no final. É o que temos para hoje, né? É o que dá para fazer. Até o Lucas Soares complementa esse comentário ali, quando ele coloca, quando o Papa Leão XIV foi escolhido na segunda votação, eu fiquei pensando nisso, a rapidez de fazer a escolha, porque também a gente não está no momento politicamente muito fácil, né? Então a igreja também não poderia ficar sem um líder, né? E um líder que, de certa forma, correspondesse a esse momento de uma igreja que está em transição, né? Uma igreja que, de alguma forma, ela vai precisar conciliar interesses políticos, culturais diversos, né? Porque não dá para negar a existência de tendências variadas dentro do próprio universo do catolicismo, né? Então, é um Papa que vai ter que trabalhar no morde-a-sopra, né? no fiel da balança ali, porque se não fizer isso, a tendência é a perda, né, de boa parte dos fiéis da igreja, né? Então é interessante esse comentário do Lucas. Fala, Isabela. No final do Anjos e Demônios, eles botam a imprensa falando que, assim, como eu falei, eles conseguiram abafar tudo de alguma forma. Não sei como. Mas suspensão de descrença, vamos lá. Aí a imprensa fala que mas foi o conclave mais rápido em não sei quanto tempo. E eles não falam que o personagem do Ian McGregor, né, manipulou todo mundo e no final tá com fogo em si mesmo. Eles contam que como se ele tivesse morrido dos ferimentos dele, porque ele salvou. Ele se arriscou ali, o cara realmente era muito doido. Ele se arriscou lá, subindo com o helicóptero para a antimatéria explodir lá no alto, e aí ele cair de paraquedas, e as pessoas verem ele sair como herói, e aí eles deixaram, a igreja no filme, no caso, deixou manter essa história e contaram, que ele morreu devido aos ferimentos ocorridos no seu ato heróico, não sei o quê. Então, todos abordam isso de reputação, essa questão do tempo, a questão de não querer mostrar que a igreja está em conflito. Mas eu fico pensando, gente, acontece muita coisa nesse filme. Porque o homem arma os negócios sozinho, ele faz todo mundo acreditar que os Illuminati voltaram, contrata assassino de aluguel, manda sequestrar, que ele manda sequestrar cardeal, que ele é padre, ainda tem isso, que ele é eu não sei falar esse nome. Carmelengo. Ele, tipo... Isso. Então, ele nem poderia ser eleito Papa, e justamente por isso que ele arma tudo para ter aquela coisa da aclamação, e aí eles furarem as regras, seguindo as regras. Aí eu fiquei, gente, esse homem sozinho armou isso tudo. Mas, enfim, ele é lindo, ele consegue. Tudo com a base da carinha.
E Tudo na interessante que ele religião. está quebrando a regra, né? Então, quer dizer, ele quebra a regra até para se basear, de repente, naquele princípio da aclamação que o Rodrigo colocou lá da Patrícia Joana, né? Fala aí, Rodrigo. Eles mencionam até. É interessante, eu queria comentar duas coisas. A primeira delas é que a Heloísa Tavares fez um comentário maravilhoso. Ela fez uma pergunta sobre o conclave falando do decano. Eu queria que se a gente tivesse um tempo para a gente falar sobre essa pergunta, mas antes disso, eu queria falar que a questão da papisa... Desculpa, Gabriel, é que do nada eu falei, não, porque foi muito bom. É que na minha cabeça fazia sentido, eu esqueci que é você que está operando aí. Mas eu acho que é uma coisa... a gente vai solto, a gente vai do carisma. Mas a papisa, a Joana, ela é recomendada por um dos assistentes do Papa Sérgios, né, que ela prestou assistência durante alguns anos, e através dessa recomendação ela é aclamada. E a minha dúvida é a seguinte para vocês, nos filmes de vocês, eu acho que o único que eu não assisti foi A Sandália de Pescador. É o único que eu nunca tive contato. O Anjos e Demônios, né, é um clássico da televisão, que passa na televisão de canais fechados, né? Então, assim, eventualmente, eu e meu pai, a gente sempre assistia, sentava para assistir esses filmes super conspiracionistas, enfim, a gente gosta. Mas eu queria saber se no filme de vocês existe um momento no qual o Papa ele é devidamente paramentado e apresentado ao povo. A Joana ela é muito aclamada, apesar do momento assim, da decisão dela ter sido considerada eleita para ser papisa, né, Papa, o Johannes, né? Ela é muito curto, mas logo em seguida ele já mostra, para mim, é uma das cenas que eu mais gosto no filme da Papisa, quando eles vão colocando pozinho de arroz no rosto dela, eles vão colocando os paramentos, eles terminam de colocar o último paramento, que eu esqueci agora o nome, eu deveria saber, porque faz parte da liturgia da igreja, e eu não lembro agora o nome desse paramento, mas é um paramento que eles colocam na cabeça dela, e ela é aclamada, e o pessoal super bate palma. Ah, meu Deus! Nossa, tipo assim, meu Deus, finalmente escolheram alguém decente. E o pessoal aplaudindo, feliz, porque ela ganhou fama ali ao redor de Roma por ser conhecida por ser assistencialista, paciente, sábia, bondosa, né? E aí ela foi ajudando os pobres, os necessitados, e aí, quando foi eleita Papa, o pessoal entrou em polvorosa, assim. Eu queria saber se no filme de vocês tem, e também se a gente tiver um tempinho para explorar o que a Heloísa falou, porque eu acho que o comentário dela foi muito bom. Eu vou responder o meu, e aí, Gabriel e Isabela, a gente depois pega a pergunta da Heloísa aqui, para a gente também já ir se encaminhando para o final. Porque eu disse, né, vamos tentar manter 1 hora. Aí eu pensei, a gente vai falando, vai para mais de 1 hora. Mas aí o público, se gostar, a gente volta. A tábua vai estar sempre aqui e a gente vai sempre voltar com outros temas. Mas quem se interessar, quiser ouvir a gente falar sobre outras coisas, sugere aí nos comentários do YouTube, né? Você que vai assistir depois, não está participando aqui ao vivo, sugere aí temas que a gente pode trabalhar aqui na tábua e fazer rodar. A gente está aqui para conversar sobre tudo que interessar o nosso público e a você e a gente que se refira à Idade Média, né? Respondendo o Rodrigo, sim, tem uma cena já mais para o final, quando depois de todo aquele processo desgastante do conclave, aí o novo Papa é escolhido e o nome adotado é de Inocêncio, né? E aí tem, sim, toda a ritualística dele sendo vestido, paramentado e levado, né, até a sacada para ser aplaudido, aclamado pelo povo. Tem realmente esse... Não é a cena final do filme, a cena final do filme já é o próprio cardeal Laurence refletindo sobre o que aconteceu, né? Mas tem toda a ritualística. Aliás, uma das coisas que fez com que esse filme assim, tivesse uma repercussão grande, que se baseia na pesquisa histórica, né, que o Robert Harris fez quando escreveu o livro, é que ele tenta reproduzir fielmente o conclave. Parece que tem uma outra coisa que não está muito de acordo com o que seria o ritual, mas, no geral, ele tenta ser o máximo fidedigno possível. Inclusive, a morte do Papa, o que tem que ser feito com o anel do Papa, né? Ele vai selar o quarto. Então, toda aquela parte ritualística
que envolve a morte do Papa, até a ascensão do novo Papa, a forma como vai ser feito o conclave, é bem fiel ao ritual, né? Aquilo que é proposto pelo ritual. Fala, Gabriel. Eu achei a pergunta do Rodrigo muito legal, porque é uma questão muito interessante no filme que eu trabalhei, né, Sandálias de Pescador. Por quê? É um filme que reflete muito a sociedade realmente da década de 60 e os rumos do papado na década de 60. Por quê? Você tem a cena da coroação do Papa, mas o personagem, né, o Kirill, quando ele é eleito, ele decide não mais utilizar a tiara papal, no nosso mundo real, né, também condiz com a época. O último Papa a usar a tiara papal foi o Paulo VI, também lá na década de 60, quando ele é eleito, ele vai reinar, vamos dizer assim, sobre a igreja até 78, aí vem o João Paulo I, que fica 30 dias e falece, e aí depois tem o João Paulo II, extremamente famoso, aí foi o terceiro, né, homem a ficar mais tempo no papado. Mas eu acho muito interessante isso. Você tem a cena onde ele olha aí, ó, o Rodrigo carregando com o livro do João Paulo II, que é uma figura interessantíssima por si só, né? Mas eu achei muito interessante porque você tem toda a reprodução da própria coroação, ele é carregado até o altar, não só carregado até o local onde ele vai ser aclamado pelo povo, mas ele é carregado até o altar, onde ele vai fazer ali, realizar a primeira missa, né, as questões religiosas da sua coroação, mas é muito interessante essa questão da vestimenta que marca todos os outros filmes, né? Os papas, atualmente, eles utilizam aquele chapéu que eu não vou saber o nome, não sou especialista, quem souber aí pode comentar, que é mais simples, né? Porque até a década de 60 eles utilizavam a tiara, né? 3 níveis de uma coroa profundamente ornamentada, e você vem nessa... Isso é uma das coisas que o personagem defende, que é o que aconteceu na vida real também, né? A necessidade da igreja se adaptar a um mundo em crise, talvez, a um mundo onde a pobreza é muito grande, e aí como que você tem uma liderança espiritual que precisa se conectar com o povo, mas usa uma coroa de 3 andares, extremamente ornada. Tanto é que, tanto na vida real quanto no filme, essa coroa ela foi doada, foi leiloada, e o dinheiro foi revertido para ajuda, para as causas da própria igreja. Então, eu acho muito interessante. As vestimentas são muito bem reproduzidas no filme, e esse fator em específico eu acho que marca, porque é um personagem extremamente humilde, que defende essa conexão com o povo. Ele pede vestimentas de um padre comum, ele foge do Vaticano, ele vai para o meio da cidade de Roma, porque ele quer ver o povão vivendo, ele quer ver as pessoas, a conexão entre as pessoas. Então, eu acho muito interessante como no mundo real também a igreja foi se adaptando visualmente. É claro que você ainda tem a sua opulência. A Heloísa fez um comentário aqui mais acima, também outro, sem ser o que a gente vai comentar daqui a pouco, que é em relação ao mármore, que aparece muito em Conclave, na questão da arquitetura. E eu não acho à toa, eu acho que o diretor ele coloca essa estrutura forte como mármore para representar exatamente essa opulência, essa força da igreja, aquela cena, né, dos apartamentos onde os cardeais ficam, que é uma arquitetura bem quadradona, bem forte, mas tem um motivo, né? A igreja tem essa força, mas ao mesmo tempo... A solidez, né? A solidez da igreja. Exatamente. E aí você tem o meu personagem que, através dessa decisão, inspirado, obviamente, nos acontecimentos reais, porque aconteceu com o Paulo VI, de usar roupas mais simples para poder se conectar com o povo. Então, eu acho muito interessante essa cena da aclamação, porque ele anuncia... Isso, vou pedir perdão, não sei se aconteceu no mundo real. Eu acho que não. Eu acho que o Paulo VI ele é coroado com a tiara papal e um tempo depois ele decide não usá-la mais. No filme, não. No filme, durante a coroação, ele vira para o público e diz ali na lata, não vou mais utilizar por isso, 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 isso. Então, eu acho interessante essa mensagem que a igreja também no mundo real quis passar, né? Através da indumentária. Legal. Fala, Isabela. Então, eu achei o conclave em si, no Anjos e Demônios, eu achei que ele foi mais um recurso de suspense do que o foco em si, digamos assim. Porque ele tem
cardeal que eles conduzem a gente a achar que ele que é o vilão, porque ele é mais velho, ele é mais ranzinza, ele não tem aquela coisa, ai, que lindinho, que nem o Patrick, né? Então eles manipulam a gente para achar que ele que é o vilão e no final ele que estava fazendo a coisa certa e tal. Então o conclave fica mais como um recurso do que como foco. Também tem a parte do início, que o filme começa com o Patrick dramaticamente destruindo o anel do Papa anterior, em câmera lenta, slow motion, uma vibe Zack Snyder, nossa. É muito aquela coisa de vamos criar um drama. E aí, no final, quando eles acabam elegendo o único cardeal que o Robert Langdon não conseguiu salvar, dos 4 favoritos lá que foram sequestrados, e ele escolhe o nome de Lucas. Aí eles falam, dizem que ele era médico. Aí fala, a ciência e a religião se unindo. Então, é sempre aquela... A igreja está sempre querendo se adaptar. Em todos os filmes, é a igreja querendo se adaptar a alguma coisa, a algum momento, a alguma situação que está acontecendo. É muito curioso isso. Mas, no geral, eu não achei que o conclave em si teve tanto destaque quanto nos outros filmes. A questão da adaptação da igreja aos novos tempos, né? aos novos tempos e antigos tempos, a conservação da tradição e, ao mesmo tempo, né, a tentativa de se adaptar às novas demandas, que você observa em todos os filmes, de uma maneira ou de outra, né, e na própria história do papado hoje. Né? O Papa Francisco, a eleição do Bento XVI, a saída do Bento XVI, a ascensão do Francisco, né, que é um Papa que vai ter uma conexão maior com alguns setores da igreja, né, que abre mão de alguns luxos, né, alguns simbolismos utilizados, né? E aí é toda a expectativa, será que o Papa Leão XIV, como é que ele vai agir? Né? E aí uma das coisas que ele faz é colocar, né, os paramentos completos, né, da vestimenta que o Francisco não utilizava, mas para mostrar de alguma forma que ele está voltando a uma tradição. Então, mas ao mesmo tempo tomando medidas que parecem, né, ser intermediárias, né, entre tendências da igreja. Está andando no fio da navalha ali, tentando conciliar as diversidades, né, que existem dentro da igreja católica atualmente. E para fechar... Fala. Que eu lembrei agora é que outro detalhe no final do Anjos e Demônios que também conversa com isso é que como o Robert Langdon, Tom Hanks, salvou esse cardeal, aí ele resolve liberar, porque o personagem estava há um tempo querendo acessar uns documentos X lá no Vaticano para completar a segunda parte do livro dele. Aí, como ele salvou a vida do cardeal, o cardeal fala, ele passa pro cara que é o outro cardeal que assumiu o posto de Carmerlem, gente, não consigo. Que assumiu o posto que era do Patrick, que é aquele cara que eu falei, que eles tentaram convencer a gente de que era ele que estava por trás de tudo, que é mais velho, mais ranzinza e tal. Aí ele entrega pro Robert Langdon falando, nossa única condição é que que você bote no testamento que vai voltar para a igreja quando você morrer. Mas daí, como você salvou o Santo Papa, ele pediu para liberar, etc. e tal. Então, é mais uma coisa tipo, eles cederam, eles se aproximando mais um pouco ainda do racional, digamos assim, unindo a ciência, que no caso dele seria uma ciência mais histórica, né? Com a religião. E tem mais uma coisa que ele fala... que ele pede para quando ele escreve... Quando você for escrever sobre nós, que você vai escrever, pega leve. Ele não usa pega leve, mas ele fala nesse sentido de dá uma aliviada, sabe? Seja bonzinho com a gente gente está tentando, sabe? Então, o filme todo é muito essa coisa da igreja tentando achar um equilíbrio. É muito interessante essa parte. Então, para fechar, vamos aí a pergunta de Heloísa, né? Bota na tela, por favor. Ela diz, em conclave, o decano acaba enfrentando alguns dilemas em alguns momentos. Ele até quebra as regras em nome da votação do conclave. Esse tipo de dilema aparece também nos outros filmes?
como ela está se referindo ao conclave, eu não vou responder, porque ela já mostrou que existe, sim, a quebra, né, dessa harmonia, em alguns momentos, quando é necessário, para, de fato, decidir a questão. E aí, Gabriel, Isabela e Edu? Em As Sandálias do Pescador, acho que a única quebra, assim, além do próprio Papa sair fugido de dentro do Vaticano para poder falar com o povo, viver a vida ali comum, ele também marca, né, reuniões políticas bilaterais com vários líderes desse mundo. E ele faz isso de forma secreta, assim, dos próprios membros da igreja, depois ele conta. Então você tem ali uma certa liberdade que ele toma em relação ao corpo da igreja, em comparação ao que provavelmente seria uma estrutura um pouco mais burocrática, né? O Papa não simplesmente pega um jatinho e vai para algum lugar conversar com alguém, né? Geralmente você tem toda uma pompa, que é um chefe de Estado, afinal de contas. E só para completar aqui, antes de passar para a Isabela, uma coisa que ela comentou e que eu acho que conecta com isso com a Heloísa, né? São personagens que têm muitas nuances. E eu acho interessante isso no nosso trabalho enquanto historiadores. Nós não escrevemos sobre personagens históricos e momentos históricos de uma maneira maniqueísta. A Isabela trouxe o vilão, né, o antagonista do filme. Ele toma aquela atitude no final onde ele poderia ter morrido. Eu interpreto muito no sentido de que ele acreditava no projeto político que ele tinha para a igreja. Então, quando ele se põe em risco no final de Anjos e Demônios, é porque ele realmente gosta dessa igreja. A igreja que ele tem na cabeça dele, é claro. Ele quer defender aquela tradição. Então, acho que quando a gente fala tanto dos movimentos políticos, sejam hoje, ou sejam também no período medieval, né, já que nós estamos aqui, somos pesquisadores desse momento, é interessante a gente ver isso. O campo da religião, ele é, obviamente, o principal, mas a gente sabe que tem muitos interesses econômicos, políticos, mas a religião ela não deixa de ser uma parte, né? Muitas vezes, quando a gente estuda esses personagens, a gente tira um pouco da religião e trata a religião como se a religião fosse simplesmente a fachada, né? Não. Eles têm aquele interesse político e ele usa a religião ali para poder esconder. É claro que a gente sabe que muitos fizeram isso e continuam fazendo, mas eu acho interessante a gente trabalhar com essa complexidade dos personagens. Eles têm seus interesses políticos, têm seus interesses econômicos, mas muitas vezes isso não desfaz essa visão religiosa e cultural que esses personagens têm. Legal. São seres humanos com as suas contradições, né? Fala aí, Isabela. É isso que o Gabriel falou, com certeza. Fica muito claro que ele realmente, quando ele se arrisca para levar a antimatéria lá para o alto, explodir, tinha todo o risco dele não conseguir por algum motivo, o paraquedas não abrir, o negócio explodir antes, ele não conseguia, alguma coisa travar. Mas, assim, a gente acha que ele está se arriscando porque ele é um herói que quer salvar as pessoas que estão ali na praça, mas, na verdade, o que ele estava defendendo era esse plano dele de assumir e manter a igreja que ele achava que ele realmente tinha fé que aquilo era o certo a se fazer. Tudo bem que eu sou tendenciosa por causa do ator, mas nessa hora eu fiquei, o cara realmente, ele caprichou, porque, caraca, ele realmente tinha fé mesmo, porque podia ter dado muito errado isso. E na questão de quebrar regras, que a Luísa falou, assim, tirando o vilão que assassina o Papa e manipula todo mundo para fingindo que os Illuminati voltaram para ele assumir, a única regra que não é bem quebrada, né? Eles lembram de uma regra que não é muito usada, que é o lance da aclamação, quando eles resolvem que esse cara ele foi o herói, todo mundo tá impressionado com ele, as pessoas, a gente aqui, ele salvou todo mundo, então vamos... Aí alguém chega e lembra, ele não... Tecnicamente, ele não é cardeal, ele não pode ser votado, mas tem essa regra aqui da aclamação, que só pede que a pessoa esteja no Vaticano e que seja membro da... tem uma palavra específica que eles usam, tipo... Seja membro da igreja, não no sentido de ser católico, mas no sentido de ser da igreja mesmo. E aí, então, ele se aplica. Então, vamos usar esse princípio da aclamação. Aí tem não é bem uma quebra de regra, é só uma regra que não é muito usada, que aí eles puxaram para poder eleger o cara. Beleza. Justificar a eleição dele. Fala, Rodrigo. Assim, no meu caso, acho que a maior regra infringida pela Joana é
ela ser uma mulher, né? Ela assumir esse posto sendo uma mulher. E o filme ele tem esse compromisso constante de pontuar a situação e a questão envolvendo o feminino na Idade Média. Por isso que para mim, eu tenho até uma impressão de que conforme Joana vai crescendo, essa luz que irradia dela, né, também vai crescendo, porque ela vai chegando à sua maturidade e à sua influência para com as pessoas ao redor dela. Mas isso é só a minha perspectiva, ainda bem que a professora Marta falou que a nossa interpretação é livre, então assim, não li isso em lugar nenhum, foi só eu assistindo ao filme. Mas a única regra, assim, as únicas questões que existem nesse sentido são que Joana ela tem um embate político com o Anastácio. Na verdade, o Anastácio ele faz uma grande estratagema para conseguir depor Joana, ele acaba, de certa forma, conseguindo, não da maneira que ele imaginava, mas ele consegue, e ele acaba tomando para si, tomando de assalto, né, esse posto, ele se torna papa, mas ele é deposto. A população romana não gosta da maneira como ele faz isso, gostava muito da figura de Joana como o papa do povo, e ele é isolado, ele é exilado para um mosteiro distante. E a grande questão para mim do filme da Joana é que a gente acompanha quase como se fosse uma reparação histórica. O nome da Joana foi tirado, justamente porque descobriram que era uma mulher, foi tirado de um grande documento que é citado no filme, que é um compilado de crônicas sobre a história dos papas até aquele momento. E Joana, ela tem um nome retirado, né? Johannes tem o seu nome retirado, mas o papa em questão, ele decide escrever sobre ela novamente e inserir nesse documento o nome de Johanna, por um motivo que eu não posso falar, porque é muito spoiler, mas vale a pena você que não assistiu entender por quê. Infelizmente, a dublagem entrega um pouco das motivações, enfim. A dublagem acaba mostrando pra gente, antecipa algumas coisas, mas eu acho muito interessante como o filme consegue abordar para além dos aspectos políticos e aspectos de paramentos, enfim, né? Do visual, o que ia ser homem, o que ia ser mulher na Idade Média, enfim. Traz propostas sobre propostas binárias. Gente, esse filme, eu pensei tanto, me deu 4 páginas de anotação. Eu ia anotando, não tinha fim. Eu falei, meu Deus, isso aqui dá um artigo. Dá para fazer um artigo, tentar e publicar, viu? E aí, para terminar, vamos botar o comentário aí da Vitória, que ela coloca o seguinte: eu acho que é aquela ideia de que aquele que não deseja o poder é quem deve possuí-lo, né? Então, ela está se referindo à discussão que a gente estava tendo aqui sobre como essas pessoas se posicionam em relação ao papado, né? É bem isso, né? A ideia da humildade, é aquele que não quer estar naquela posição, porque é uma posição santa. Por mais que o Papa seja um líder religioso, um líder político, ele é o chefe de um Estado, ele é o chefe de uma religião, né? Em torno dessa figura papal há toda uma construção teológica, mística, né? De alguma maneira. O poder do Papa é místico, né? No sentido de que vem de algo que é sobrenatural, que vem de Deus, né? Então, mesmo quando há problemas dentro da igreja, e as dissensões são várias, né? Mesmo que um católico não esteja de acordo com o que o Papa esteja fazendo, o Papa XYZ, eu costumo perceber que as pessoas dizem assim, bom, eu não gosto do Papa tal, mas eu gosto do papado, ou seja, eu respeito como chefe da religião. Posso não concordar com as suas ações políticas, mas o aceito como líder religioso, porque o papado é algo que está acima das convenções políticas, e aí é uma questão de fé e de compromisso de quem pertence ao catolicismo, optou por ser católico, né? Bom, gente, olha, foi muito legal, né? Eu espero que vocês tenham se divertido como eu. A gente poderia falar muito mais coisas, tá? Só esse gancho que o Rodrigo falou aí de gênero, daria muitas outras coisas, mas vão haver mais tábulas. Nós estamos de volta, então a nossa proposta é estar aqui. Vamos tentar estar, né, mensalmente aqui com vocês, então coloquem aí nos comentários aquilo que vocês gostariam que a gente pensasse. A gente está aberto a sugestões, e a proposta do
do programa, né, que é um programa, é essa, é a gente conversar, instigar as pessoas a pensar, fazer com que as pessoas se sintam interessadas em fazer pesquisas, em ler mais, em assistir filmes, enfim. Tá? Então, acho que a gente alcançou o nosso propósito. Em nome do PEN-UERJ, eu agradeço muito ao Rodrigo pela presença aqui. Pode deixar que, Rodrigo, tu vai voltar. Pode deixar que você vai voltar. E aí eu vou dar ao Rodrigo... Primeiro, o Gabriel e a Isabela vão se despedir do público, e depois, Rodrigo, você vai explicar para a gente rapidinho o que o PEN-UFRJ faz com o cinema, né? Porque vocês têm uma produção muito bacana, que eu acho que vale a pena a gente divulgar aqui para quem vai assistir o vídeo. Já digo, e faço minhas palavras do Gabriel, se inscrevam nas redes sociais, do PEN-UERJ, do PEN-UFRJ, Instagram, Facebook... Nosso canal no YouTube é esse aqui, o Foro Medieval. Ajuda a gente a chegar a 1.000 seguidores aqui, 1.000 inscritos, que a gente ainda não tem 1.000 inscritos no nosso canal Foro Medieval. Vai lá, adiciona aí, e parte para ter, né, para saber o que a gente vai aprontar, porque a gente não divulga necessariamente os nossos temas antes. A gente faz a tábua aqui na galera interna, né? Uma conversa meio interna da gente. Aí, se você se inscrever, você vai saber quando a gente estiver no ar e vai poder entrar aqui para participar conosco. Tá bom? Então, Gabriel se despeça, Isabela, depois o Rodrigo, e eu fecho a tábua. Eu quero agradecer a professora Marta por ter confiado também nesse projeto de ressuscitar a tábua. E todo mundo que está escutando agora ou depois também, provavelmente vai estar escutando não só no YouTube, mas também nas outras plataformas que nós vamos lançar também no Spotify e em outras plataformas de podcast. Então, compartilhem, porque são assuntos muito legais. A gente já conversou sobre o carnaval, por exemplo, que é um assunto que eu amo. Já conversamos sobre o mundo do trabalho, um pouco sobre gênero também. E vamos falar sobre muitos outros assuntos. Obrigado ao Rodrigo por ter aceitado o convite e muito obrigado por todos aí que estão escutando e que vão escutar a gente. Isabela? Queria agradecer a professora e ao convidado Rodrigo, porque e o Gabriel também por estar aqui, porque foi uma discussão divertida, assim. Eu fico meio nervosa, o conceito de estar ao vivo me deixa meio nervosa, principalmente. Mas foi muito bom de gravar, foi divertido. Rever Anjos e Demônios foi divertido, porque eu não lembrava de muita coisa já, que fazia muito tempo que eu não tinha visto. E, enfim, espero que vá para frente com muitos outros temas. E é isso, com tudo que o Gabriel falou, concordo. Mas, enfim, obrigada. Quem estiver escutando agora e quem vier a escutar no futuro. E eu também gostaria de agradecer ao PEN-UERJ pela acolhida. Gente, foi maravilhoso. Estou muito, muito feliz. Me senti muito honrado quando a professora me mandou mensagem pelo WhatsApp. Eu saí meio que pulando assim pela casa. Falei, meu Deus! Meu Deus, eu me senti muito... Eu me senti assim, o puro suco do sucesso. Falei, caraca, venci. Eu venci. Esse mês eu venci. Então, eu fico muito feliz pelo convite. É muito bom sempre falar de história, gente. Realmente... para mim, é uma grande paixão e eu fico feliz de poder falar de diferentes formatos, de diferentes possibilidades. Eu fico muito, muito honrado mesmo. Só para promover um pouco, fazer o jabá do PEN-UFRJ, nós temos trabalhado incessantemente pelo projeto coletivo A Geografia e História para trazer a história medieval de maneira cada vez mais acessível ao grande público. Nós estamos trabalhando com publicações, seja no seu formato tradicional ou formato virtual, mas também, a gente também tem agido muito nas redes sociais para levantar debates, enfim, lançar luzes sobre temas que nos fazem refletir sobre a Idade Média. Então, o PEN-UFRJ, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, YouTube, tem tentado muito, e digo, não só tentado, tem realizado, tem feito muitos, tanto o PEN-UFRJ quanto o PEN-UERJ, pela nossa sociedade e pela história pública. Então, assim, é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer debater, é um grande prazer falar abertamente sobre história. E eu estou assim, gente, olha, vou desligar aqui, eu vou passar um café e vou falar, eu estou me sentindo ó do Borogodó. Então, eu agradeço também a você que assistiu, e foi demais, gente. Obrigado mesmo.
Olha, gente, eu tenho que dar um depoimento rápido aqui. Primeiro, agradecer, ó, a Heloísa botou muito bom, parabéns, gente. O Lucas Soares, muito bom, obrigado pela conversa. Helena Sobreiro, excelente discussão, parabéns, pessoal. Adriana Alves, parabéns, pessoal. A Yasmin Oliveira, muito enriquecedor, galera, parabéns. Você que vai assistir depois, coloque também as suas impressões aí, faz o seu comentário no YouTube, porque isso é legal para a gente saber se você gostou, né? Esse projeto é um projeto que nasceu com um grupo anterior, há algum tempo atrás, e eu fiquei, assim, a gente tentou tocar esse projeto, mas foi na época da pandemia, era mais fácil para a gente reunir as pessoas virtualmente, né, e tal. Depois acabou que cada um foi por um caminho e a gente não conseguiu levar adiante, mas é um projeto que eu tenho muito carinho, né? Eu gosto muito e acho que agora a gente vai conseguir botar ele para funcionar novamente, né, com gás e assim, espero que a gente consiga fazer isso que o Rodrigo falou, né? História pública, né? Levar à sociedade aquilo que a universidade produz, né? Ao invés de a gente ficar encastelados nas suas torres de marfim, como diria o Mark Bloch, né? Nós queremos e precisamos falar com a sociedade. Essa é a nossa função. A universidade pública serve para isso, né? Para produzir conhecimento para a sociedade. Se ela não dialoga com a sociedade, ela não está cumprindo a sua função. Então, a gente está aqui para fazer esse projeto dar certo. Então, muito obrigada a vocês por terem aceitado participar da tábua e, com certeza, estaremos aqui novamente. A galera que está aí no chat, muito obrigada pela assistência e até a próxima. Beijos, tchau, até daqui a pouco, até o mês que vem.